Você está em dúvida em relação às vacinas? Nós vamos respondê-las agora. 99040322. Está chegando amanhã, aqui no Brasil, a vacina da Janssen. Uma vacina fabricada por uma empresa chamada Johnson & Johnson, que tem como característica principal ser apenas uma dose aplicada, sem aquela necessidade de tomar uma hoje e a outra daqui a 28 dias, uma hoje, outra daqui a 3 meses, enfim, é só uma dose. Está chegando ao Brasil. Mas, afinal de contas, qual a diferença de uma para outra? Uma me protege, outra não protege? Existem indicações, contraindicações? Posso tomar independente daquilo que eventualmente tenho de comorbidade ou doença pré-existente? Ou não? Existe contraindicação? Conosco está o Dr. Kelson Veras, ele que é infectologista, e traz para nós mais informações sobre esses assuntos e vai nos ajudar a tirar essas dúvidas. Dr. Kelson, boa tarde para o senhor, obrigado por aceitar o nosso convite. Quero começar falando dessa vacina da Janssen, que está vindo dos Estados Unidos para o Brasil. Ela é uma vacina melhor, pior ou isso não existe? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que nos assistem. A vacina da Janssen é uma vacina tão boa quanto todas as outras demais que estão sendo usadas no Brasil. Ou seja, ela tem uma taxa de proteção contra a evolução da Covid para uma forma grave bastante alta, situando-se na casa de mais de 80%, dependendo do país onde isso foi testado. Bom, essa história de ser apenas uma dose, não precisa de uma dose de reforço, por que isso acontece? Bom, foi uma curiosidade, né? Foi um achado. Tudo na ciência é testado e analisado. E, felizmente e curiosamente, uma dose dessa vacina foi capaz de atingir essa taxa de proteção que nós consideramos como aceitável para uma vacina. Há uma preocupação do governo americano e do governo brasileiro em fazer uso dessa vacina o mais rápido possível, logo que ela chega ao Brasil. Por quê, doutor Kelson? Olha, infelizmente, as vacinas que foram doadas ao Brasil, elas chegam com um prazo de validade bem curto, né? Elas já vão vencer agora, dia 27 de junho. Então, a gente precisa correr. Daí eu acho que não vai dar nem tempo de distribuir para o interior, né? As capitais brasileiras vão ter que receber e já começar a usar. Existe algum tipo de prejuízo? Quer dizer, quem vai tomar essa vacina mais perto do dia 27 vai tomar uma vacina com a qualidade inferior do que quem vai tomar na terça, na quarta ou na quinta? Existe diferença nesse sentido? Em hipótese alguma. Esse prazo de validade ele já tem uma margem de segurança, de modo que cogita-se até, como já foi feito em outros locais, extrapolar um pouquinho essa data de validade, pois não causará nenhum prejuízo na eficácia. Bom, vamos então para as perguntas dos nossos telespectadores que estão mandando para nós pelo 99040322 para o doutor Kelson Veras sobre vacinação. Vamos lá. A primeira pergunta é da Sara Beatriz. Boa tarde. Meu nome é Sara e eu queria saber se jovens de 17 anos podem tomar essas vacinas. Obrigado, Sara, pela sua audiência. Doutor Kelson. Boa tarde, Sara. As vacinas, elas ainda não foram testadas em pessoas com menos de 18 anos. Não há nada que faça a gente supor que serão perigosas para adolescentes. Porém, no momento, apenas a Pfizer é que tem estudos que permitem ser aplicada a partir dos 12 anos de idade. O que aconteceria se uma criança ou alguém abaixo dessa idade tomasse essa vacina? Existe risco de que haja algum tipo de efeito colateral? Provavelmente não, Jefferson. Não há nada nessas vacinas que nos façam suspeitar disso. Contudo, a ciência ela precisa de dados, de evidências, pois imagina que algum pai tem seu adolescente vacinado e ele venha desenvolver uma reação inesperada e grave à vacina, né? Seria terrível. Então, por isso que é necessário o estudo para que se possa, então, oferecer à população. Próxima pergunta na tela, telespectador mandando mensagem para nós. A Gláucia Alexandre. Obrigado, Gláucia. Boa tarde. Tenho pessoas na família com trombose. Eu posso tomar essa vacina? Bom, Gláucia, a AstraZeneca, ela se relaciona, ela causa, na realidade, trombose
numa pequena porcentagem das pessoas que tomam a Janssen da mesma forma. De modo que pessoas que têm uma tendência a desenvolver trombose, isso é um tipo de doença que, se você tivesse, provavelmente seus médicos já teriam detectado, essas pessoas não devem, bem como outras pessoas que têm tendência, como por exemplo a gestante, né? Então, nesses grupos, vacinas feitas a partir de vetores virais, Janssen, AstraZeneca, elas não devem ser usadas por pessoas que já estão sob risco por outro motivo de desenvolver a trombose. E quem dá essa orientação? É o médico que costuma acompanhar o paciente ou lá no posto, lá no local de vacinação, elas receberão essa orientação, doutor Kelson? Essa resposta seria melhor respondida, né, pela coordenadora da imunização. Meu conhecimento apenas como médico, Joelson, é que isso faz parte, sem dúvida, de uma pessoa que já tem um problema de saúde, saber o seu problema, ser orientado sobre isso com o seu médico. E lá no posto de saúde, nós já sabemos que, por exemplo, gestantes não estão recebendo AstraZeneca. Se é feita uma outra checagem a mais, seria realmente necessário falar com o pessoal que coordena a imunização. Doutor, as pessoas que normalmente tomam remédios, qualquer que sejam eles, controlados, elas param de tomar para tomar a vacina ou isso não interrompe nenhum tipo de tratamento paralelo que esteja acontecendo? Não deve interromper todos os tratamentos que você faz, ouvinte, não é? Pessoa que nos assiste, deve continuar normalmente a usar seus remédios e ir se vacinar. Nenhum tipo de medicação contraindica qualquer tipo de vacina para Covid. Mesmo que você tome medicações que suprimem a resposta imunológica, você não deve parar, a não ser que seu médico assim o indique por outro motivo. E, portanto, a resposta a essa pergunta, de um modo geral, é não. Mensagem do telespectador na tela para a resposta do Dr. Kelson. O Edmar está mandando aqui. Boa tarde. Sabemos que a segunda dose da AstraZeneca seria 90 dias após a primeira. Agora surge a informação de que a segunda dose pode ser dada após 30 dias. O lapso temporal de 90 dias seria por questão científica ou de logística? E aí, doutor, tem diferença? Na realidade, esses 90 dias, 12 semanas, foi um jeitinho, que eu não vou dizer brasileiro, porque a gente já copiou esse jeitinho da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então, para que você tivesse mais vacina para dar logo para o maior número de pessoas, a gente alongou o período da segunda dose, que no estudo da vacina foi de apenas 30 dias. A eficácia é semelhante e, portanto, não há nenhum problema em você alongar quando quer aumentar a cobertura vacinal ou diminuir quando você já tem vacina suficiente para dar a segunda dose. Quer dizer que segunda dose é uma sugestão de prazo mínimo, mas não existe prazo máximo, seria isso? Não exatamente, Joelson, pois tudo a gente precisa dos dados científicos para ter a noção de qual seria esse intervalo. Então, a Inglaterra resolveu apostar nas 12 semanas para a AstraZeneca e deu certo. É lógico que tinha um pouco de embasamento científico nessa decisão, né? Mas, por exemplo, ela vai funcionar tão bem quanto se a gente, ao invés de 3 meses, esperar 6 meses para tomar a segunda dose? Já não sabemos, e aí então a gente já não testa, né? Não tenta esse tipo de abordagem assim, jamais demorada. Mensagem do telespectador, vamos lá, mensagem 99040322. É o Jairo. Boa tarde. Existe risco no uso dessa vacina considerada do risco de contaminação na cidade de Baltimore? Está falando acho que da AstraZeneca. Qual foi a vacina que teve esse risco de contaminação em Baltimore, doutor? Não, eu desconheço. Toda pessoa vacinada, ela não está 100% protegida. A gente ouve muito falar, a Pfizer tem eficácia de 95%. Mas, na verdade, quando você chega na vida real, quando você passa para larga escala e começa a ver o resultado, a gente encontrou, por exemplo, no Reino Unido, que tanto a AstraZeneca
quanto a Pfizer, só protegeram 80% dos vacinados. É fato que os vacinados têm doença menos grave, têm uma chance de vir a óbito muitíssimo inferior ao não vacinado. Porém, o vacinado ainda pode se contaminar com o coronavírus e, portanto, ele ainda pode transmitir. Daí, não ser possível ainda abandonar o uso de máscaras, mesmo que você tenha recebido 2 doses da vacina. Muito bem. Nós estamos aí, inclusive, apurando, doutor, essa informação do nosso telespectador. Parece que foi uma contaminação na linha de produção. Já sabemos aí qual é a fabricante, só vamos checar para confirmar qual é. E aí vamos partilhar aqui com os nossos telespectadores e explicar o que de fato aconteceu. Tem mais pergunta do telespectador, rapidinho aí na tela? 99040322, vamos ver? Telespectador faz pergunta aqui, tá? Ô Neide, por favor, vocês podem informar qual a vacina que está nos drive-thru, né, nos drives, hoje e amanhã? Essas vacinas que estão sendo administradas pela Fundação Municipal de Saúde, elas são de que fabricante, doutor Kelson? Tenho conhecimento que nós temos disponíveis no Brasil a Pfizer, a Oxford e a Coronavac, né? Mas eu não tenho como dizer qual que a Prefeitura de Teresina está dispondo nesse momento. O que é determinante, o que determina a presença de uma vacina no Brasil? Além da compra, claro que o Brasil pode fazer, mas que tipo de processo se observa para que elas sejam autorizadas a circularem pelo país? Ela precisa da autorização da Anvisa, né, Gelson? E essa autorização, ela tem sido chamada de emergencial, ou seja, devido ao problema de saúde pública dramático que a gente vive, a Anvisa tem aprovado de forma mais rápida e sob observação vigilante todas as vacinas que vão ser usadas aqui no Brasil. Tá certo. Doutor, quero agradecer ao senhor, doutor Kelson, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Só para informar o telespectador em relação à mensagem que ele nos mandou, a informação que ele está falando é que nos Estados Unidos foram descartadas 60 milhões de vacinas da Johnson, feitas em fábrica com problema de contaminação. A informação foi confirmada pelo FDA, que estava analisando há 2 meses o caso da fábrica que fica em Baltimore, nos Estados Unidos, onde a substância usada para a fabricação da vacina e aí, só para contaminou dose da Johnson. Pois não. Só para complementar, então, Gelson, explicar que essa contaminação não é com o vírus da Covid, certo? Mas sim com bactérias, fungos, algum micro-organismo devido à falha no processo. Contudo, a gente nota a grande qualidade do processo de industrialização dessas vacinas, que esses lotes são prontamente identificados. Tá certo. Quero agradecer, doutor Kelson. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por ajudar os nossos telespectadores a entenderem mais sobre vacinação. Obrigado. É sempre um prazer. Disponha sempre. Muito obrigado, doutor Kelson.